Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do escritor aos Hebreus, capítulo 10. Enquanto você procura na sua Bíblia, enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou abrir a minha Bíblia aqui também, para que nós possamos compartilhar com vocês da mensagem do Senhor. Essa mensagem foi ministrada no último domingo, dia 1º de maio, por ocasião do Dia do Trabalhador. Glória a Deus pela sua palavra. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É um privilégio o acesso que nós temos, o acesso que os cristãos têm à presença de Deus. Isto é um privilégio. E a proposta, o tema da nossa mensagem hoje é justamente procurar entender que o cristão precisa confiar e perseverar em Deus. Essa epístola aos Hebreus, essa carta aos Hebreus, ela foi escrita por um autor ainda desconhecido. Nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus foi escrita provavelmente entre 60 e 70 depois de Cristo. O objetivo do escritor aos Hebreus, que eram os cristãos que estavam dispersos na região de Roma, Itália, era levar uma palavra de encorajamento. Esse era o objetivo dessa carta, pois a igreja, os irmãos que estavam dispersos, sofriam com a perseguição. Era muito forte a perseguição. Alguns estavam sendo tentados a retroceder na fé, a apostatar, a abandonar a fé. Era muito forte também a disseminação dos falsos ensinos. E os cristãos estavam em uma sinuca. Eles estavam entre a cruz e a espada. Enquanto o imperador exigia culto a si próprio e se autodenominava senhor sobre as pessoas, os cristãos, por sua vez, procuravam manter a sua fé em Cristo, pois eles haviam visto Jesus ressurreto, muitos deles, e eles criam que Jesus é Senhor das suas vidas. E essa declaração de fé, onde o cristão afirmava que Jesus é Senhor, custava a vida de muitos cristãos, porque a perseguição por parte do Império Romano, a perseguição por parte do judaísmo, como religião oficial ali na época, era muito forte. Os falsos ensinos, os falsos irmãos inseridos dentro das igrejas procuravam causar separação. E trazendo para a nossa realidade atualmente, a grande verdade em nossas vidas, a grande necessidade em nossas vidas é que nós precisamos ser exortados pela palavra de Deus todos os dias. Nós precisamos ser encorajados, nós precisamos de orientação, e a palavra de Deus é que faz isso conosco. Eu estou falando aqui de alimento espiritual, a palavra de Deus que alimenta o nosso espírito, que nos sustenta, porque nós necessitamos alimentar o nosso corpo, isso é certo.
para que a gente não venha a desfalecer, a enfraquecer. Assim também, o nosso espírito necessita de alimento espiritual. Eis o porquê da igreja existir, eis o porquê da mensagem do Senhor todos os domingos, todas as semanas, o ensino na igreja, a instrução. E ser cristão nos dias atuais não é tarefa fácil, é necessário perseverar, é necessário resistir. Nós precisamos confiar no Senhor. O grande desafio da vida cristã é viver na total dependência do Senhor, confiar na sua providência. Para isso nós fomos separados. Eu gostaria de observar aqui algumas situações com vocês para que a gente possa entender essa palavra do escritor aos Hebreus, que é muito atual, ela é para nós hoje. Primeiro, em Cristo nós temos plena confiança. Em Cristo nós temos plena confiança para entrar na presença de Deus. O texto assim nos informa, o texto assim nos instrui, nos adverte. Olha só o versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. O versículo 20 diz, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O texto, a palavra de Deus, nos orienta, nos encoraja a termos plena e total confiança, ousadia, liberdade para entrar no Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus. E Jesus é o caminho. Nós entramos na presença do Senhor nosso Deus e Pai em o nome de Jesus. É assim que as orações precisam ser feitas. Nenhum adorador da antiga aliança, ou seja, do Antigo Testamento, teria a ousadia de entrar no Santo dos Santos, o lugar sagrado, o tabernáculo. Neste mesmo local, nem mesmo o sumo sacerdote, aquele que mediava o povo diante de Deus, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, na presença de Deus. Ele entrava ali para intermediar entre o povo e Deus, solicitar a Deus, clamar a Deus, perdão de pecados. Hoje, no Novo Testamento, com o advento de Jesus, com a vinda de Jesus, nós temos uma grande e boa notícia. A graça de Deus nos alcançou. Jesus esteve em meio a nós. O Pai envia o Filho, e o Filho nos justifica diante do Pai. Temos agora livre acesso ao trono da graça de Deus em nome de Jesus. Toda e qualquer pessoa em Cristo, ela pode se achegar ao trono da graça de Deus em nome de Jesus. Por isso Jesus afirmou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Por ser o caminho, Jesus nos revela o Pai, que é Deus. Por ser a verdade, Jesus é a realidade de todas as promessas de Deus em sua palavra. Por ser a vida, Jesus nos vivifica, concedendo-nos vida eterna. Essa é a confiança que nós temos. Essa é a confiança que está alicerçada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nunca, jamais se esqueça disso. Amém? Isaías capítulo 59, versículo 2, nos informava que no Antigo Testamento, e nos informa que no Antigo Testamento, as nossas maldades é que separavam nós do nosso Deus. Os nossos pecados é que nos separavam do Senhor, nosso Deus e Pai. Isaías 59, 2 diz assim, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Mas hoje, com o advento da graça, com a presença de Jesus, com a morte de Jesus, com o sacrifício de Jesus, a expiação dos nossos pecados na cruz, nós temos liberdade em Cristo. Nós fomos libertos do poder do pecado. Nós fomos perdoados em Cristo. As barreiras caíram, o acesso foi
aberto. O véu do santuário foi rasgado. E o texto diz, Mateus 27:51, de cima a baixo. Porque é Deus quem faz isso. É Deus quem abre esse caminho ao trono da graça de Deus a todo aquele que crê. Jesus venceu a morte. Deus o ressuscitou, abrindo um novo e vivo caminho. Glória a Deus por isso. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E esta, a graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Portanto, nós podemos confiar sem sombra de dúvidas. Somos convidados a perseverar, a resistir, porque nós temos hoje condições de entrar com confiança na presença de Deus. Segunda parte que eu gostaria de ver com vocês é que nós precisamos entrar com sinceridade de coração na presença de Deus. E quem nos encoraja a entrar na presença de Deus, a perseverar em Deus, a confiar em Deus, é o Espírito Santo. Então, em Cristo, nós somos encorajados pelo Espírito Santo a perseverar em Deus. O versículo 22 nos chama a atenção, ele diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Diante das vantagens, dos privilégios que nós temos no Senhor Jesus Cristo, que Ele nos concedeu, nós podemos confiar, nós podemos crer, nós podemos ter fé. Isso são privilégios. Mas também nós temos direitos, nós temos deveres em Cristo. Nós precisamos tão somente sermos sinceros de coração para entrar na presença de Deus em o nome de Jesus. E o que é ser sincero? É ser verdadeiro, é ser espontâneo, é declarar sentimentos, é confessar pensamentos. Abrir o nosso coração a Deus, sermos humildes em reconhecer que somos pecadores, mas que carecemos da misericórdia de Deus. Com muita fé, que é uma grande virtude. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. É quando nós temos certeza daquilo que esperamos, mesmo ainda não vemos. Mesmo ainda não vendo, isso é fé. E é o Espírito Santo quem nos convence. É o Espírito Santo quem nos fortalece, quem nos sustenta. Esse é o papel do Espírito Santo. E a comunhão com Deus, ela exige pureza. E isso começa com o arrependimento. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões, desobediência, e em seus pecados, nos quais vocês costumavam a viver segundo o padrão deste mundo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Portanto, o forte apelo para nos mantermos confiantes, perseverantes na fé é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Portanto, nós precisamos confiar, perseverar, resistir, principalmente em meio às adversidades da vida. Pois a nossa esperança no amanhã é uma esperança na vida eterna. É a esperança na volta do nosso Senhor. Adversidades fazem parte. Adversidades vão sempre existir. Salmo 34, versículo 19 diz assim que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O justo aqui é o justificado. É o que foi justificado em Cristo.
Precisamos, sim, compartilhar juntos de coração com os outros essas bênçãos, essas alegrias, essas vitórias. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. É tempo de alegria, é tempo de comemorarmos. É Páscoa. Mas também as tristezas, os problemas, as enfermidades, as tentações, as dificuldades, as lutas, as nossas fraquezas, nós precisamos compartilhar. Isso é comunhão. E comunhão é compartilhar. Eu gostaria de encerrar com você lendo aqui os versículos 24 e 25 do nosso texto. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. O verso 24 chama a nossa atenção e diz para que a gente considere uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Eu gostaria de lembrar a você que culto a Deus é serviço. Culto é vida com Deus. Culto não se limita àquela reunião de 1 hora e meia no máximo que nós temos lá na igreja. Não. Culto é vida. Culto é serviço. Então nós precisamos considerar uns aos outros, porque é o amor a grande virtude em nossas vidas. O amor de Deus é a grande virtude em nossas vidas. E nós precisamos nos incentivar em amor. Só assim nós podemos sentir o desejo, a compaixão em realizar boas obras. A recomendação na palavra de Deus é o amor de Deus em nós é que vai fazer com que a gente sinta a compaixão, que a gente seja sensível ao outro. E no versículo 25, para que a gente encerre, o texto assim nos informa, a palavra de Deus assim nos informa, em função de tudo isso que o Senhor fez, de proporcionar acesso a nós ao trono da graça de Deus, de proporcionar em nós confiança, segurança em Cristo. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Veja só, é muito atual essa palavra. Até mesmo naquela época as pessoas estavam deixando de reunir como igreja. E hoje, mais ainda, nós estamos nos aproximando do fim e o amor de muitos está esfriando. Relacionamentos tendem a esfriar quando não há comunhão. Versículo 25, não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Vamos, irmão, vamos junto, vamos, irmã, vamos juntos. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, o texto termina dizendo, é o grande dia do Senhor. Por que a reunião dos cristãos, o estudo da palavra, as orações nos encorajam ao desenvolvimento espiritual constante? Graças ao Espírito Santo de Deus que se faz presente. É o corpo de Cristo reunido, é a igreja. É o Espírito Santo de Deus que nos prepara, nos fortalece, nos sustenta para o grande dia do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que nos faz caminhar, que levanta a nossa cabeça, que nos anima, que nos motiva, que nos entusiasma a continuar caminhando. Apesar de todas as circunstâncias, apesar das perdas, apesar das dores, é o Espírito Santo de Deus que nos sustenta. Essa é a nossa esperança, a esperança no amanhã, a esperança na vida eterna. Por isso o verso 25 termina com a palavra dia em letra maiúscula, pois se refere ao dia do Senhor, o dia em que o Senhor julgará a todos. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de impetrar sobre você a bênção. Que a graça, a maravilhosa graça de Deus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo em Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Seja sobre a sua família. Seja sobre a extensão da sua família, o seu trabalho, o seu ministério. Em nome de Jesus nós oramos. Fica na paz. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E a gente se vê em nome de Jesus. Amém. Abraços.